Bom dia, pessoal. Estou aqui então, vamos continuar nossa matéria, Filosofia e Sociologia. E a minha ideia aqui, meu intuito é gravar vídeos um pouco mais curtos para falar sobre a matéria. Eu estou com um foninho para ver se capta um pouco melhor o áudio, para não ter problema depois para vocês. Em relação ao tamanho dos vídeos, eu quero fazer coisas a partir de 20, 25 minutos, mesmo que eu tenha que fazer mais vídeos, porque eu tenho noção que vocês não vão ficar com a atenção presa em vídeos de 50, 70, 80 minutos, que é o que eu gostaria de fazer, né? Como vocês sabem, eu consigo ficar falando durante 2 aulas inteiras sem parar. Mas vamos lá, continuando o nosso tema, a gente vai tratar então agora, terminando essa parte dos pré-socráticos, a gente vai falar de Heráclito e de Parmênides. O Heráclito, que é onde nós estávamos discutindo, ele tem como princípio a questão da mudança. A mutabilidade, então, é a base do pensamento do Heráclito. A mudança é algo que deve acontecer justamente para que ele consiga, de fato, encontrar a verdade. A verdade para o Heráclito, então, é a mudança enquanto princípio ontológico. Como eu disse para vocês, existe uma busca nessa filosofia pré-socrática pela ontologia das coisas, ou seja, eu quero buscar a essência, a verdade, aquilo que vai me levar ao conhecimento mais puro e mais verdadeiro. É diferente daquele conhecimento epistemológico, que é o conhecimento metodológico. Para o Heráclito, então, o conhecimento ontológico ele é derivado justamente dessa questão da mutabilidade, da mudança constante. O ser é quando não é. Não sei se vocês lembram dessa fala minha. Então, na medida que isso acontece, o ser sendo quando não é, a constante mudança é aquilo que vai definir ontologicamente o ser. E então o Heráclito vai usar esse exemplo, que é bastante famoso, relacionado ao homem e o rio, onde o mesmo homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Porque tanto as águas desse rio mudaram, quanto também o próprio homem, através da sua primeira experiência, é outro. Então, nós não temos uma mesma experiência e nós não temos o mesmo contexto, uma vez que o tempo passa e tudo aquilo, o mundo e o indivíduo, são produtos dessa mudança. Relacionado à contradição ao Heráclito, nós temos o Parmênides. O Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Abdera. Ambos pré-socráticos e estão tratando de uma questão ontológica relacionada ao ser. Diferente dos outros pré-socráticos, estão falando de questões relacionadas ao cosmos, aquela ideia de physis, a ideia de arqué. Eu tenho a physis pluralista, a physis unitária, e essas physis são a busca de uma explicação cosmológica para esses primeiros pré-socráticos, diferente do Heráclito e do Parmênides, que estão buscando questões ontológicas em torno do ser. Para o Parmênides, diferente do Heráclito, a verdadeira ontologia das coisas, ou a verdadeira ontologia do ser, está relacionada justamente a essa questão da permanência. Para o Parmênides, é justamente a permanência que é a base de qualquer conhecimento. Para ele, na verdade, ele vai falar isso, é quase que irracional afirmar que uma coisa é quando não é. Uma vez que para que eu consiga estudar ou ter qualquer conhecimento sobre alguma coisa, é necessário que essa coisa tenha identidade. Ou coisa, ou fenômeno, como nós já vimos, coisa é a totalidade de um objeto que eu estou investigando. Fenômeno é quando esse objeto se manifesta a partir de uma determinada característica. Fenômeno é aquilo que aparece, coisa em si, a totalidade de algo enquanto objeto. Então, nesse sentido, o Parmênides vai dizer que eu só posso estudar uma coisa ou um objeto, um fenômeno, a partir do momento que esse objeto tem uma identidade. Porque se ele não tem identidade, eu não posso atribuir a ele qualidade nenhuma. E é justamente a constância, ou essa identidade, essa permanência, essa não mudança do ser, que é ontologicamente o objeto da filosofia. E esse debate entre Parmênides e Heráclito, ele vai só ser resolvido quando nós entrarmos na questão do Platão. Ele vai ser um objeto de debate ainda na filosofia socrática, porém Sócrates, como nós vamos ver, ele vai abrir mão desse debate relacionado à ontologia do ser e vai se voltar a questões mais práticas como ética, moral, democracia, política, virtude
e a partir daí ele vai criar outras perspectivas do que vão ser essa filosofia socrática, que vai ser inaugurada e vai ter como base, na verdade, uma epistemologia, uma busca por um método que seria o método socrático. Nós vamos ver mais adiante. Então, terminado Heráclito, terminado Parmênides, caso vocês tenham alguma questão relacionada aos dois, vocês já anotem aí para conseguir me mandar, que eu vou responder também as questões de vocês. Então, vamos passar agora do contexto de um pensamento ontológico pré-socrático, como era dos filósofos pré-socráticos, do Heráclito, do Parmênides, e vamos agora adentrar nessa perspectiva do contexto democrático da Grécia Antiga. No contexto grego, nós temos então o século de Péricles, que é o domínio então de uma democracia virtuosa, segundo até a perspectiva do Sócrates, e nesse conjunto de organização democrática, a Grécia, como vocês sabem, ela era organizada a partir de uma política voltada para a participação cidadã. Porém, o cidadão, vocês viram isso na aula de história, principalmente com o Zucco, ele tem características bem específicas, nem todos são cidadãos. Cidadão, então, é o homem que tem posses, que é livre e que é natural da cidade-estado onde ele nasceu. No caso, a gente está falando de Atenas, então nós estamos falando de cidadão ateniense. Esse cidadão ateniense ele tem como principal característica a participação política. A participação política, então, ela é organizada num espaço que nós chamamos de ágora. A ágora, então, é um espaço como se fosse uma Câmara Municipal, onde o cidadão consegue organizar o seu discurso, o seu diálogo e consegue propor, a partir dessa participação, as suas reivindicações. Lembrando que, nesse momento, como nós já estudamos a Grécia, eu tenho uma democracia direta. Todo cidadão tem participação. Até porque o número de cidadãos, quando a gente vai falar de uma cidade-estado grega, é extremamente reduzido. Diferente dos dias de hoje, que nós temos uma democracia representativa, onde eu tenho um contexto muito maior de cidadãos. Eu tive uma incorporação nesse conceito de cidadania a todas as pessoas, então a democracia tem que ser feita a partir de representantes. Por isso, na Ágora, eu tinha condição de fazer isso. O cidadão que tinha o direito a participar desses espaços de discussão e não participava, era considerado os idiotas. Quem é o idiota? É aquele indivíduo que abre mão do seu direito de participação na política e não se interessa por isso. Então, aquela pessoa que não se interessa em defender os seus interesses, não interessa a participar do ambiente político, é considerado um idiota. Nesse contexto, antes de entrarmos também na questão do Sócrates, nós temos que falar da questão dos sofistas. Eu sei que é uma aula de filosofia e os sofistas não necessariamente são considerados filósofos. A grande participação dos sofistas aqui nesse sentido é justamente porque a partir da ideia de que os sofistas não estão ligados a uma busca por uma verdade, por uma moral, por um conhecimento ligado à virtude, como diria o Sócrates, que eles são o grande problema da democracia ateniense, da democracia grega. Então, os sofistas, o sofismo, no caso, como exercício histórico a ser estudado, não, porque não é uma escola filosófica, ele vai ser um exercício de retórica. Para os sofistas, é importante que a minha retórica tenha força e que essa retórica consiga criar convencimento social. Na medida que a minha retórica consegue criar convencimento social, o meu argumento é entendido como verdade. Então a verdade é mais uma questão de uma convenção retórica do que um argumento racionalmente construído. E a partir daí, o discurso sofista vai ser ligado a essa ideia de um relativismo. Por que relativismo? Porque cabe a cada homem colocar a sua verdade e essa verdade deve ser validada a partir dessa noção de espaço público, dessa relação entre o convencimento geral a partir de um discurso individual. Então eu não preciso ter uma lógica, uma racionalidade na construção desse discurso. Dentre os principais filósofos, dentre os principais pensadores aí, ou principais
organizadores desses pensamentos sofistas, nós temos o Protágoras de Abdera, e o Protágoras está aí entre o século 492 e 422 a.C. E uma máxima do Protágoras que vai ajudar a gente a entender essa perspectiva do relativismo é justamente que o homem é a medida de todas as coisas. Isso depois vai ser resgatado um pouco ali na questão do Renascimento, mas já está colocado lá na Grécia Antiga. Não à toa o Renascimento cultural faz referência a essa Grécia clássica. Então, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. Então, ele também está argumentando nessa perspectiva com Heráclito e com Parmênides. O que cabe a definir o que é e o que não é a perspectiva do observador. É o sujeito que dá qualidade ao objeto e não o objeto que tem qualidades em si mesmo. Então, o sofista vai pegar bastante essa questão da capacidade do indivíduo de impor sobre o objeto a sua perspectiva, e a partir daí é a capacidade retórica, a capacidade discursiva que atribui ao objeto a verdade ou não. Então, eu estou falando, na medida que eu estou analisando o discurso sofista, eu estou falando mais sobre o argumento, ou sobre quem argumenta, o sujeito dessa argumentação, do que sobre o objeto a ser investigado. E a partir daí se torna essa característica relativista. Depende muito mais da minha capacidade de arguição do que simplesmente da minha capacidade intelectual de investigar um objeto. Como exemplo, eu sei que é difícil dar exemplo assim à distância, a gente pode analisar essa questão do coronavírus hoje. Umas pessoas estão discutindo aí que deve ser usado o hidróxido de cloroquina e outras pessoas estão dizendo que isso não deve ser usado. Por quê? Justamente porque eu tenho argumentos favoráveis e argumentos contrários. Porém, eu não tenho estudo relacionado a essa questão. Mas eu posso falar enquanto professor que eu defendo isso, eu posso falar enquanto professor que eu não defendo, eu posso falar como advogado, eu posso falar como cidadão. Porém, a capacidade técnica cabe aos médicos, cabe aos pesquisadores. Mas isso, na medida que a gente está estudando pensamento sofista, não importa. Porque na medida que eu coloco isso na mídia e eu faço uma grande pressão social para que esse argumento, de fato, crie convencimento social e as pessoas comecem a acreditar na cloroquina e usar ela de forma indiscriminada, simplesmente porque elas acreditam, para os sofistas é uma verdade que a cloroquina funciona. Uma vez que não depende da capacidade racional de estudos de teste para aplicar esse tipo de uso, mas depende mais do convencimento, da minha capacidade de usar os meios de comunicação para convencer a sociedade. E isso é um exercício sofista, é o convencimento sem nenhum lastro técnico, científico, porque isso não é necessário. O que é necessário é simplesmente que eu consiga criar convencimento social. O outro pensador importante desse período vai ser o Geórgias. E o Geórgias vai fazer uma reflexão também justamente nesse sentido. No sentido de que a dimensão, não existe nesse momento, dimensão ontológica da moral. Ou seja, não existe uma moral universal, não existe um comportamento ético que seja universal. Cabe a cada indivíduo colocar para si mesmo a sua moral, cabe para cada indivíduo atribuir ao seu comportamento individual aquilo que é certo e aquilo que é errado. Qual é o grande problema desse pensamento sofista e qual vai ser a grande crítica, principalmente atribuída pelo Sócrates, a essa escola sofista de retórica? É justamente uma coisa que a gente mais ou menos consegue observar nos dias de hoje. Existe um processo de desagregação da sociedade, existe um processo de desagregação daquela democracia que o Sócrates defendia tanto. Por quê? Porque uma vez que eu não tenho uma moral que possa ser levada como princípio de pensamento geral, coletivo, cada indivíduo agindo por si só, esse indivíduo vai agir de modo individualista. Não sei se vocês lembram o texto que eu passei para vocês no grupo do Classroom, que eu falava justamente sobre isso, uma perspectiva do Tocqueville, que é um autor contemporâneo,
dessa análise de que existe um senso moral, um senso de coletividade, ou uma ideia de proteção ao coletivo muito mais forte em sociedades aristocráticas, onde o indivíduo não se vê como alguém singular, do que em ambientes democráticos, como é o caso de democracias fundadas a partir de monarquias. Ele está fazendo uma crítica às revoluções que aconteceram na Europa e comparando aos Estados Unidos, onde ele vai dizer que justamente por nascer enquanto nação que não foi regida por uma aristocracia, onde o novo não precisa necessariamente matar o velho, eu consigo de fato criar um ambiente coletivo dentro de uma democracia. Por isso, para o Tocqueville, o Alex Tocqueville, a democracia americana é uma exceção. Diferente das democracias europeias, que tem muita mágoa, muito ressentimento, e o indivíduo quer se deslocar dos seus estamentos sociais de qualquer jeito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente esse senso individualista, esse senso de individualidade sem controle, de uma moral que não pode ser universalizada, como é o caso da relativização dos sofistas, que eu tenho um processo de desagregação. Eu tenho um processo de desagregação quando o indivíduo se sobressai ao coletivo. Não que o indivíduo não deva existir, mas que para os sofistas, como o homem é a medida de todas as coisas, o sujeito pode se colocar acima, inclusive, da sociedade. E isso, para o Sócrates, foi o que levou à desagregação da democracia ateniense. E é a partir dessa relação entre o pensamento sofista e o processo de organização democrático que o Sócrates vai começar a colocar seu pensamento em prol da defesa da democracia, de uma democracia que seja voltada para a formação de um conhecimento racional, de uma virtude que é uma virtude moral e que não está arraigada a questões relativistas. Porque a moral, o contexto de bom, o contexto de igualdade, o contexto, os adjetivos sociais que são virtuosos para o Sócrates, eles são conhecidos por todos. E a partir daí o Sócrates vai criar um método e a partir desse seu método ele vai se colocar contra esse pensamento sofista. E na medida que isso acontece, o sofismo vai ser colocado justamente como um inimigo da democracia, uma vez que não é uma escola filosófica, mas é uma escola de retórica que visa criar convencimento social para que interesses sejam defendidos. Lembrando, não necessariamente interesses coletivos. E aí está o problema, se eu crio determinado tipo de defesa individual em espaços coletivos, eu estou argumentando ao meu interesse próprio. A gente pode pegar como exemplo também essa questão agora da abertura do comércio. Os comerciantes precisam vender. Quem trabalha no comércio precisa trabalhar. Porém, como nós estamos enfrentando uma pandemia, o ideal é que eu tenha como prioridade colocar o interesse coletivo sobre o interesse do indivíduo. Então, moralmente, esse é o balanço que a gente tem que fazer, o que deve ser preservado? A saúde pública ou a economia? O que é prioridade? E aí essa discussão se torna uma discussão moral, onde o interesse coletivo deve ser predominante. E aí vocês imaginam num ambiente sofista, se for cada um por si, ou cada indivíduo agir do modo que achar mais conveniente, uma vez que o homem é a medida de todas as coisas, não a sociedade, essa é a ideia do Protágoras, cada indivíduo vai agir de acordo com o seu próprio interesse. Uma loja abre, outra não abre, um comerciante trabalha, outro não trabalha, e aí a gente não tem controle nenhum sobre uma pandemia que vai atingir a todos justamente porque os comportamentos individuais são colocados sobre os comportamentos coletivos. Eu estou dando isso como exemplo porque é o que está mais fresco na cabeça de todo mundo, mas existem N exemplos. Entre construir uma ponte e asfaltar a porta da minha casa, o recurso público que vai ser disputado nesses espaços sociais, que são espaços políticos, são espaços coletivos, a distribuição disso vai ser sempre uma questão moral. E se cada indivíduo, dentro dessa ótica sofista, for a partir de uma interação nos espaços públicos, na Ágora, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, legislar a partir do seu próprio interesse, a sociedade tende a se diluir em conjunto de, na verdade não conjunto não, mas
num grupo de vários indivíduos que por si só não conseguem se manter. Essa foi a finalização então dessa aula sobre sofistas, a segunda parte, e sobre o Heráclito Parmênides. Eu aguardo então os comentários de vocês e aguardo também que vocês mandem as dúvidas aí no mural do Classroom para a gente conseguir responder. Vou subir o vídeo como atividade e logo mais vou encaminhando outros vídeos. São vídeos curtos, como eu disse, para vocês assistirem até o final e para que a gente consiga dar uma dinâmica aí nessas aulas, beleza? Até mais, galera. Tô com saudade de vocês.